Olá, boa noite. Eu sou o Fernando Rodrigues e este é o Poder em Foco, um programa de entrevistas em parceria editorial do SBT com o jornal digital Poder 360. Hoje, o Poder em Foco recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ministro, boa noite. Eu começo perguntando para o senhor qual é, em 2020, a principal ou as principais pautas do Supremo. Fernando, é muito difícil dizer qual será a principal pauta do Supremo Tribunal Federal, porque ela é multifacetada. Mas certamente vamos ter muitas questões ligadas a aspectos econômicos e tributários e também a aspectos penais e processual penal. Por exemplo, já se anunciou essa questão da segunda instância aplicável ou não ao Tribunal do Júri. Portanto, é uma decisão importante que vamos ter que tomar. Temos que fazer a modulação de uma decisão importante, essa questão dos delatados e a ordem das alegações finais, delatados e outros corréus. Certamente isto vai ter que se resolver. Temos essas questões ligadas à pauta trabalhista, o chamado direito convencionado, pactuado, contratado sobre o legislado, especialmente aquelas restrições que se estabelecem. Então, temos, de fato, muitos temas relevantes e que estão aguardando uma solução. Então, acho que certamente vai ser uma pauta focada na questão econômico-financeiro-tributária e também, certamente, vamos ter aquelas questões de circunstâncias. Uma MP que o governo edita e que é impugnada perante o Supremo. Um decreto que eventualmente é editado, não é? Ou uma questão nova no âmbito do direito penal ou processual penal. Então, são as questões que certamente virão à tona, pelo menos no primeiro trimestre. Tem algumas situações que as decisões já foram tomadas, não é? No caso do ICMS, agora em 2019, criminalizando o não pagamento. Tem como modular essa decisão agora em 2020 para que isso fique um pouco mais claro? Qual é o efeito que ela terá? Certamente haverá desdobramentos. Eu acho que a própria sociedade está informando agora sobre a repercussão dessa decisão e está trazendo contribuições. Houve manifestações da Fiesp. O próprio Congresso já anuncia uma reformulação da lei. Isso. Portanto, começa um diálogo institucional e certamente vamos encontrar uma solução adequada. Porque é sempre perigoso você radicalizar, adotar uma posição radicalizadora. Se a gente olhar muitos dos votos ali proferidos na decisão, fala-se do devedor contumaz, do devedor fraudulento. Isso. Agora, não se leva em conta a realidade de empresas que estão enfrentando dificuldades as mais diversas e que têm que fazer opção entre pagar o fornecedor, pagar os empregados e, eventualmente, fazer o pagamento do tributo. Em suma, fazer os recolhimentos no tempo adequado. Então, esse debate precisa ser devidamente organizado para não criminalizarmos situações que são ocasionais, não do devedor contumaz, e isso precisa ser levado em conta. É notório, ministro, que o Supremo ganhou um protagonismo enorme nas últimas 2 décadas, vamos dizer assim. Nunca o Supremo Tribunal Federal, talvez na história do Brasil, tenha os seus 11 integrantes tão conhecidos da sociedade. É bom para o Brasil que o Supremo tenha esse protagonismo e seja tão notório? Eu tenho a impressão de que alguma coisa de positivo tem nisto. Mas há muito debate, acho que hoje até no próprio Supremo Tribunal Federal, por exemplo, sobre a conveniência dessa exposição. Especialmente esse conhecimento amplo dos ministros, os ataques que eles acabam sofrendo, o fato de se tornarem personalidades públicas e serem, por isso, também agredidos, incompreendidos, né? Isso é muito discutível. O ministro Eros falava muito disso e dizia que entendia que a TV Justiça era não um contributo, mas era, de fato, um mal. Ele dizia, daqui a pouco alguém aparecerá aqui e vai cometer um atentado contra o ministro. Em suma, prognosticava algo
trágico. E aí nós vamos encerrar com essas transmissões. Portanto, há muitas visões sobre essa temática. Mas o protagonismo do tribunal não tem a ver necessariamente com o televisamento das sessões. Tem a ver também com a importância que o direito, especialmente o direito constitucional, assumiu nas nossas vidas, na vida das instituições. Para falar de uma pauta econômica, recentemente nós debatemos a questão da privatização dessas subsidiárias da Petrobras. Né? E voltamos então a uma decisão antiga do Supremo Tribunal Federal. Mas veja, no mundo todo esta é uma questão da política. Não, normalmente não há uma judicialização dessa temática. Mas aí teve que o Supremo autorizar. O ministro Paulo Guedes esteve lá, discutiu as questões, mostrou a necessidade e trouxe, portanto, memoriais. Portanto, são questões, às vezes, comezinhas da política que passam pelo Supremo Tribunal Federal. O senhor mencionou a TV Justiça. Hoje a gente sabe, os brasileiros sabem, as sessões do Supremo Tribunal Federal, e às vezes até das turmas, algumas estão na internet, estão ali ao vivo para quem quiser ver. É possível retroagir nisso ou isso é algo que jamais vai ser alterado? Há muitas discussões em torno... O senhor é a favor da TV Justiça, como ela é? Eu tenho a impressão que esse é um dado dogmático, está colocado. Acho que não está hoje à nossa disposição. A não ser que se fizesse um grande debate no próprio parlamento e viesse uma restrição ou uma ponderação, algum tipo de limitação. Não vejo como o tribunal, por iniciativa própria, venha fazer essa limitação. O senhor pessoalmente acha positivo ou negativo que tenha a TV Justiça? Eu acho positivo. No meu período na presidência do Supremo, nós fizemos até um congresso internacional de cortes constitucionais e vieram os colegas da África do Sul. E eles entendiam que isso era uma pedagogia dos direitos fundamentais. Queriam até levar para a África do Sul esse modelo. Mas é claro que nós já temos no Brasil uma peculiaridade, que são as sessões públicas para decisão. Você sabe, por exemplo, viveu nos Estados Unidos, eles têm as audiências públicas, não é? E que eles revelam os debates e tudo mais. Mas a deliberação é fechada. Na maioria dos países do mundo é assim. Não obstante, nos Estados Unidos, as cortes inferiores têm uma taxa de transmissão ao vivo altíssima. Cerca de 70% das cortes de justiça nos estados têm transmissão ao vivo. Já na Suprema Corte não tem. E aqui é o contrário, aqui não tem nas cortes estaduais. E a tradição europeia é de decisão em ambiente reservado. Depois se faz uma sessão pública para fazer o anúncio da decisão, mas tão somente... Isto é o que acontece, por exemplo, na Corte Principal da Europa hoje, que é a Corte Constitucional Alemã. Ministro, o Supremo tem tomado decisões que têm grande relevo para a sociedade. Muita gente acha que, às vezes, o Supremo extrapola e toma decisões que não deveria ter nada a ver com ele. O senhor acha que teve alguma vez que o Supremo tomou alguma decisão que extrapolou? Eu tenho alguns exemplos aqui até para falar para o senhor. Eu tenho a impressão de que um caso que nós, de fato, extrapolamos, acho que erramos, mas é um caso técnico-jurídico, não está na pauta dos costumes, é a questão dos precatórios. Explica para o nosso telespectador essa palavra difícil. O parcelamento dos precatórios, que é o pagamento de dívidas que o Estado tem com um cidadão, com uma empresa. Exatamente, e que decorrem de uma decisão judicial. Portanto, os estados, municípios, mas também a União, todos eles acumularam dívidas ao longo desses anos. E com a estabilização da taxa inflacionária, essa dívida ficou aí sem nenhum processo de erosão, ela foi mantida. E vai sendo elevada com as correções e tudo mais. Então, as soluções que se engendram já que não podemos pagar, vamos parcelar. E o Supremo começou a fazer restrições a isto. É uma intervenção que nós fizemos numa área econômico-financeira, talvez sem o devido conhecimento da base econômica, das consequências, e que produziu um desastre. Também a decisão sobre a cláusula de desempenho que o Congresso havia votado para restringir
o funcionamento pleno de alguns partidos que não têm votos, o Supremo também atuou e derrubou essa cláusula uma vez. Também. Foi correto aquilo ou foi um erro também? Naquele momento, eu participei desse julgamento, entendia-se que o modelo desenhado pelo Congresso era um modelo que levava os partidos a morrer por inanição, não é? Uma vez que eles não teriam, de fato, mais os subsídios, não teriam mais televisão e tudo mais, aqueles que não atingissem a chamada cláusula de desempenho. Foi essa a avaliação. Talvez a técnica decisória tenha sido errada. Talvez nós tivéssemos que ter mantido o prazo e apelado ao Congresso para que ele fizesse algum tipo de ajuste. Eu acho que esse diálogo talvez poderia ser mais preciso. Foi uma pena, né, ministro? Porque o número de partidos, a partir da decisão do Supremo, disparou. E o Congresso foi muito responsável, porque deu 10 anos para que aquele modelo fosse implementado. Portanto, 2 eleições e mais 2 anos. Não é? Portanto, o Congresso cuidou para que houvesse prazo e todo mundo sabia. E aqui houve um erro, do ponto de vista técnico, porque o tribunal indeferiu a liminar pedida e deixou isso em vigor. Portanto, passamos para o estamento político um sinal de que aquilo estava tudo legal. Esperou 10 anos para decidir. Aí, quando vieram as eleições, e aí, então, os partidos que não conseguiram desempenho vieram ao Supremo, pediram o julgamento de mérito. E aí ganharam. Foi um erro grande. Foi. E aí o tribunal complementou isto com aquela cláusula de fidelidade partidária, dizendo que quem saísse do partido, e era uma resposta já para o fenômeno do mensalão, para aquela situação, quem saísse do partido perderia o mandato, a não ser que saísse para criar um novo partido. Exato. O resultado é que deu a senha para essa multiplicação de partidos. Vamos falar de Lava Jato. Agora, em 2020, o Supremo vai finalmente modular aquele julgamento, caso complexo, em que o réu delatado, aquele que foi o alvo de uma delação, tem direito de falar por último, depois do réu que foi delator, aquele que contou tudo o que sabia em troca de algum benefício. Recentemente, no final agora de 2019, o Tribunal Regional da 4ª Região decidiu que isso ainda não se aplicava, por exemplo, ao caso do ex-presidente Lula, que estava na 2ª instância, queria voltar para a 1ª instância porque não foi o último a ser ouvido. Qual é a sua avaliação sobre esse caso? O Tribunal Regional da 4ª Região agiu corretamente? O Supremo vai, de fato, ter tempo? Está marcado aí para modular, se eu não me engano, em março, isso daí está marcado. Qual é a sua avaliação sobre esse caso, que é muito complexo? Eu não vou falar sobre o caso específico, que daqui a pouco vai chegar no tribunal. Mas essa decisão foi tomada inicialmente na turma. Isso. E nós, na minha turma, na 2ª turma. E nós não tivemos nenhuma dúvida em relação a isso. Inclusive, foi, acho que 4 votos a 1. Isso. Só para o telespectador entender, o Supremo tem 11 ministros. Eles são divididos em 2 turmas de 5. O presidente não participa de turmas. Ali decidem mais rapidamente. Pode ser uma decisão definitiva ou pode depois ir para o plenário. Então, na sua turma, decidiu-se que o réu delatado tem direito de falar por último. Entendendo-se que, na verdade, o delator atua quase que como um assistente de acusação. E a ideia do contraditório, nos sistemas que adotam o Estado de Direito, é de que, de fato, o réu fala por último. Não é? Então, foi essa a construção. E isso não estava na lei. Então, surgiram argumentos de que isto era uma invencionice, de que não havia previsão, mas nós temos várias decisões ao longo dos anos. Toda vez que houve algum tipo de dúvida em relação a isto, ao longo dos anos, o tribunal sempre respondeu nesse sentido. Aí surge uma segunda dúvida. Aí foi para o plenário. Foi para o plenário, e o plenário também chancelou essa orientação, e depois surgiu uma dúvida sobre prejuízo. Quando o sujeito é condenado, obviamente, nenhuma dúvida sobre prejuízo. Não é? Portanto, não, ele não foi prejudicado, mas ele foi condenado. Não é? Ou, em determinados casos, houve até a elevação da pena. O senhor está querendo dizer assim, que teve a decisão, sim, o réu delatado é o último a falar. Daí alguém levantou e disse assim, não, mas tem que ver se realmente houve prejuízo para aquele réu delatado que não foi o último a falar. Sim. E é sobre isso que ainda precisa ser decidido. E óbvio que isso precisa ser definitivamente esclarecido, mas eu tenho a impressão de que a posição do tribunal será
é mais ou menos clara, como já foi na turma e também, de certa forma, no plenário. Agora, eu sei que o senhor talvez não queira falar, mas no caso do ex-presidente Lula é exatamente isso. Ele alega que, na primeira instância, quando foi condenado, ele não teve a oportunidade de ser o último, a defesa dele, a falar. Na segunda instância, recorreu dizendo isso, queria que voltasse o caso, e a segunda instância falou não houve prejuízo e ponto. O melhor nesses casos todos é, de fato, ser ortodoxo com os procedimentos. De fato, estabelecer as regras do jogo. Eu acompanho, como você, esse processo do presidente Lula no exterior. E devo dizer que a justiça brasileira fica em luzes pouco positivas. Colegas com quem a gente conversa no mundo todo, na França, em Portugal, na Espanha, têm uma impressão negativa da condução desse processo, por várias razões. E antes do Intercept, portanto, antes dessas revelações. E é preciso, portanto, que nesses casos, e esse é um aprendizado que a gente tem que ter. Quer dizer, quando se trata de um processo muito marcado, muito heterodoxo, nós devemos ser ortodoxos. Nós devemos ser rigorosos também no que diz respeito às formalidades. Quem quiser cometer aventuras pode fazê-lo, mas causa grande prejuízo à imagem do judiciário brasileiro. A propósito, ficou agora, imagino, para 2020, o julgamento que vai tratar da possível suspeição de Sérgio Moro quando era ministro em primeira instância lá no Paraná, juiz federal. Agora ele é ministro da Justiça. O senhor acredita que o conteúdo das gravações da chamada Vaza Jato, conversas entre procuradores e ainda então com o juiz Moro, podem influir nessa decisão? Esse será um debate, certamente, que alguém trará para o processo. E até um debate sobre, estamos diante de provas ilícitas. Isso. E provas ilícitas podem ser utilizadas para condenar alguém? Normalmente a resposta é não. A prova ilícita pode ser usada para exonerar alguém de alguma responsabilidade criminal? Talvez sim, talvez não. Na sua avaliação? Teremos que discutir. Temos até respostas positivas em casos específicos. Vamos ter que analisar, mas certamente esse será um bonito debate na turma a propósito dessa temática. Qual é o seu juízo sobre o conteúdo das conversas dos procuradores, entre eles, com o ministro? O senhor chegou a fazer críticas pesadas ao conteúdo quando apareceu. Eu tenho a impressão de que é algo muito sério. Por que, ministro? Porque, de fato, nós não conhecemos essa integração. Até países que misturam um pouco, chama magistratura e mistura o Ministério Público e os juízes e tal. Às vezes, nesse modelo de os chamados juizados de instrução, mas entre nós, essa cooperação que se diz, faça isto, faça aquilo, substitua o procurador, mande alguém que saiba melhor perguntar ou formular perguntas, isso é, de fato, bastante... O senhor acha que enfim, sem entrar no mérito, que é importante, que foi uma gravação obtida de maneira ilegal, excetuando isso, o conteúdo em si, para o senhor, indica que pode ter havido algum crime por parte dos que protagonizaram os diálogos? Eu tenho a impressão de que havia um voluntarismo, não é? Um propósito, talvez até positivo, de combate à criminalidade, eventualmente a qualquer preço. Porque eu até já disse que pode até não ter lá grandes talentos jurídicos no grupo da Lava Jato, mas eles têm grande talento de mídia, de marketing, e isto é bastante notório. Então, conversa com jornalista, vazamentos. Manda para Brasília que vai ser vazado. Veja, nós estamos falando aqui de crime. Porque o vazamento, embora os jornalistas consagrem, gostem do vazamento, né, mas o vazamento para o funcionário público é crime. Tanto é que se discute muito essa questão do Intercept, e eu fico assim, um pouco irônico quando eu vejo, poxa, mas os artífices de tantos vazamentos agora reclamam dessa interceptação, não é? Por quê? Não que eu valorize a interceptação, acho que é repudiável e tem que ser repudiada. Mas, em resumo, o senhor acha que no momento em que se for julgar se o ministro Moro, então o juiz Moro,
deve ser colocado em suspeição, certamente vai se enfrentar a discussão sobre usar ou não usar o conteúdo da Vaza Jato. Tenho a impressão de que esse tema vai ser colocado, inevitavelmente, até mesmo para rejeitar, esse tema será colocado. Agora, a arguição de suspeição já existia antes mesmo da Vaza Jato. Ministro, segunda instância, o Supremo foi para lá, voltou para cá, depois foi para lá de novo. Neste momento, a decisão do Supremo é que o que vale é o trânsito em julgado, o que vale é o final do julgamento depois de todas as instâncias. Termina o julgamento, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, fala: olha, o Congresso tem todo o direito de mudar essa decisão. Não é esquisito isso? Tenho a impressão que o tema estava muito polarizado, muito dramatizado, e daí o presidente, então, ter passado uma mensagem ao Congresso. Em Portugal, aconteceu algo semelhante. A Constituição estabelece que o trânsito em julgado é a exigência básica. Todavia, em Portugal se assentou na legislação, não é no plano constitucional, que o trânsito em julgado se dá em segundo grau. E, a partir daí, portanto, todos os recursos têm efeitos rescisórios. Portanto, é como se entrasse com uma ação de cancelamento. Se fizer isso aqui, isto foi anunciado pelo ministro Peluso, na chamada PEC Peluso, na emenda constitucional por ele proposta ao Congresso. E aí há uma dificuldade, porque isso se aplica também a matérias trabalhistas, a matérias tributárias, a matérias cíveis, a matérias... A todos os processos que o governo tem e fica recorrendo também. E que muitas vezes modifica no Supremo ou no STJ. Pouco, né? Modifica bastante. Mas o percentual, se eu não me engano, foi dito lá, o percentual de casos que são totalmente revisados é pequeno. Não, é grande. Porque nós falamos hoje de processos com repercussão geral. Você pega um processo, na verdade ele tem incidência sobre milhões. Agora, de toda forma, o Supremo falou, é segunda instância. Como é que o Congresso vai poder dizer que não, que ele vai mudar a Constituição e que isso não é cláusula pétrea? Essa é uma dificuldade, tanto é que começou a discutir... O senhor acha possível isso? Eu tenho a impressão que a alteração do artigo 5º não se recomenda e, de fato, esbarraria na questão da cláusula pétrea. Mas se não do artigo 5º que fala isso, como é que vai mudar, então? Exatamente. Então, ele está se discutindo essa concepção portuguesa, que é a ideia de alterar o momento do trânsito em julgado. Ministro, antes do intervalo, falávamos da segunda instância. Em 2020, o Congresso deve tomar uma decisão para tentar permitir a prisão de quem é condenado em segunda instância. Qualquer que seja a decisão do Congresso, vai acabar no Supremo de novo? Acho que é inevitável. O tribunal certamente vai ser chamado, qualquer que seja a arbitragem, vamos chamar assim, que o Congresso venha a fazer. Esse é um tema que nós sabemos bem difícil. O tribunal inicialmente considerava que, em segundo grau, já se podia determinar a prisão, né, iniciar a execução, pelo menos a execução provisória. Em 2009, o tribunal estabeleceu aquilo que está no texto constitucional, que, como o texto exige o trânsito em julgado para encerrar com a presunção de inocência, que era preciso esperar. E a partir daí, então, tivemos vários debates, teve a PEC Peluso, né, que alterava, de alguma forma, o trânsito em julgado, colocando no segundo grau, portanto, o trânsito em julgado e admitindo, então, os recursos especiais com efeitos rescisórios. E depois tivemos esses debates de 2016 até agora, né, com entendimentos os mais diversos em relação aos partícipes. No fundo, o que se falava ali, talvez, é que houvesse uma prisão provisória em segundo grau. E talvez isso devesse também ser discutido no Congresso Nacional. Agora, temos uma emenda constitucional que tramita na Câmara, temos um projeto de lei que tramita no Senado, não é? E tentando alterar o Código de Processo Penal, e certamente esse tema vai continuar sendo discutido, e quando houver uma deliberação definitiva por parte do Congresso, certamente haverá uma ADIM no Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a impressão, ministro, que muito da beligerância que uma parte da sociedade tem em relação à justiça e muitas vezes em relação ao Supremo foi por conta de episódios como esse, que voltou e no final o Supremo decidiu da forma que decidiu. E é óbvio que muita gente tem na cabeça os presos da Lava Jato que puderam, portanto, ficar soltos, inclusive o ex-presidente Lula.
senhor não acha que o tribunal titubeia nessas horas e acaba dando essa possibilidade para ser alvo de críticas? É fácil criticar, Fernando, mas é um tema difícil, porque o tribunal lida com valores que precisam ser, de fato, ponderados. Se nós olharmos o quadro hoje das prisões brasileiras, nós temos algo como 800 mil presos, dos quais 400 mil são presos provisórios. Portanto, só tem decreto de prisão provisória, não teve uma sentença sequer. Portanto, a justiça criminal, eu tenho dito isso no Brasil, para ficar ruim tem que melhorar muito. Ela, de fato, funciona mal. E não é só nos tribunais superiores, também no primeiro grau. Nós temos casos de prescrição de crimes de júri. Eu estou falando, portanto, de homicídio e tentativa de homicídio dolosos, portanto, crimes intencionais. Isso prescreve no Brasil. Portanto, nós precisamos melhorar muito todo o sistema. De quem depende essa decisão? Eu acho que de todos nós. Nós temos que colocar recursos, especialmente na justiça estadual. Eu já brinquei que uma reforma no âmbito da justiça brasileira passaria pelo encerramento das férias de 2 meses para juízes e promotores. É muito difícil fazer júri no Brasil, porque temos que alocar juízes, temos que ter promotores, temos que separar aqueles cidadãos para serem jurados e tudo mais, e vamos retardando esse processo. Estamos falando de um crime que impacta muito a sociedade, especialmente as pequenas comunidades. Então, é preciso dar muita atenção a isto. O senhor está falando aí das férias de 2 meses dos juízes, que, enfim, muita gente critica. Agora, isso, pelo que eu entendo, depende de uma iniciativa do judiciário de mudar a lei orgânica da magistratura para que as férias de 2 meses sejam encerradas, não é isso? Eu estou dando só um exemplo para dizer, veja, São Paulo tem 360 desembargadores. Seguindo as férias de 2 meses, a cada mês tem 60 desembargadores em férias. Isso. Veja, isto não faz nenhum sentido. Nós temos que reconceber esse sistema. Já que estamos falando de amplas reformas, estamos dispostos a fazer reformas constitucionais, mas essa não é a questão central. Nós temos que melhorar o sistema processual, ter processo eletrônico, ter, de fato, uma maior funcionalidade do sistema. Eu acho que a questão hoje da segurança pública, basicamente, passa pela melhoria do sistema de justiça criminal. Melhorar o desempenho de todo o sistema, não é a produtividade. Então, o senhor me permite dizer, não estou querendo ter nenhum viés udenista aqui, mas no caso das férias de 2 meses, é uma coisa que todos os nossos telespectadores vão entender, porque são poucas as categorias que têm 2 meses de férias. Aí não faltaria uma liderança no Poder Judiciário para propor a LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura, que acabasse com isso? Esse é um tema difícil para qualquer liderança no tribunal, por conta dos impulsos, dos inputs corporativos. Então, as associações vão se mobilizar, perda de prerrogativas, privilégios, sempre surgem esses argumentos. Agora nós tivemos esse escândalo em Pernambuco de indenização de férias, portanto, os juízes não gozavam de férias e depois eram indenizados, ressarcidos em grande quantidade, tudo isso. Mas acho que precisa também de uma liderança no Congresso, ou eventualmente nesse debate que se está fazendo anticorporativo com as emendas levadas aí pelo ministro da Fazenda. Acho que é preciso discutir isso. Mas eu não coloco essa questão como central, eu só estou dando um exemplo de que certamente seria um passo enorme, porque nós não temos recursos hoje com a emenda do teto para contratar novos juízes. Portanto, nós precisamos de renovar isso e renovar o sistema, né? E acho que precisaríamos discutir. Mas há outros pontos que envolvem modernização. Se a gente for olhar os inquéritos, nós temos, no Brasil, casos de homicídios sem inquérito aberto. Depois temos inquéritos, em grande massa, inconclusos. Nós não sabemos sequer identificar o autor do homicídio. Estou falando só de homicídio. Não é? Depois demoramos muito para julgar. Então temos vários problemas aqui que precisam ser, de fato, debatidos e melhorados. Ministro, o senhor, em geral, é visto como um garantista em muitas das suas decisões, esse caso, por exemplo, da segunda instância.
Agora, por outro lado, o senhor e alguns dos seus colegas viraram alvos de brincadeiras e ofensas na internet. No seu caso, enfim, falando, o senhor deve ter visto já muitas vezes, tem aquela brincadeira. Prendeu, o ministro Gilmar Mendes manda soltar. Como é que o senhor reage a isso? Com naturalidade, eu cheguei ao Supremo e imaginava até que o nosso papel nos habeas corpus fosse um papel mais ou menos restrito, porque as coisas já tinham passado por um juiz, depois por um tribunal, depois pelo STJ e chegaria a uma das turmas do Supremo, no caso dos habeas corpus. E nós vemos casos de pessoas de crimes famélicos que estão presas. Furtaram uma lata de goiabada, furtaram uma fita de vídeo e coisas do tipo. Casos que chegam ao Supremo. Eu até respondi a uma colega sua uma vez que dizia: por que vocês só dão habeas corpus a ricos? Nós damos habeas corpus a ricos e pobres. Mas por que só sei dos casos de ricos? Eu disse: porque jornalistas só se interessam por ricos, não se interessam por pobres. As pessoas só entendem o que é um habeas corpus quando ela é atingida de alguma forma. O seu vizinho foi preso, o seu amigo foi preso, foi vítima de uma violência, assim por diante. Então, é preciso levar isso em conta. Os jornalistas falam de abusos quando eles sofrem os abusos. Mas, em geral, o abuso do outro é só notícia. Ministro, o Supremo Tribunal Federal terá, possivelmente, durante o mandato do presidente Bolsonaro, tudo indica, 2 novos ministros que vão aposentar por conta da idade, o ministro Celso de Mello e o ministro Marco Aurélio. O presidente Bolsonaro tem falado que gostaria muito de indicar um ministro evangélico. O senhor acha correta essa manifestação do presidente Bolsonaro? Primeiro, uma coisa que eu acho que nós temos que levar em conta em relação ao discurso do presidente Bolsonaro. Acho que nós temos que julgá-lo pelo discurso, obviamente, e temos que fazer essa avaliação, e julgá-lo pelos atos. Eu tenho a impressão que aqui há um certo descasamento, pelo menos na minha percepção. Ele fala para um público, e ele faz um discurso para o público, mas necessariamente ele não fará isto. Então eu não estou convencido de que necessariamente ele vai escolher alguém terrivelmente evangélico para indicar para o Supremo Tribunal Federal. Vai indicar alguém que de fato atenda aos seus critérios, aos critérios que ele avalia como adequados para o Supremo Tribunal Federal. Outro dia ele esteve aqui no programa, o presidente Bolsonaro, eu perguntei isso para ele falou que acha importante, porque é importante ter um ministro que professe, além de ter as qualificações para ser ministro, que professe a fé evangélica no Supremo, que ele, segundo ele, acho que não tem ninguém que seja evangélico lá. Eu até perguntei, o ministro André Mendonça, que é titular da AGU, seria talvez essa pessoa? Ele falou, poderia ser uma excelente pessoa, qualificado, etc. O senhor tem alguma avaliação? Por exemplo, o ministro André Mendonça, da AGU, advogado-geral da União, é evangélico e está sendo citado como possível ministro do Supremo. Seria um bom ministro? Eu não vou emitir juízo sobre isto. Acho que essa é uma competência, uma prerrogativa do presidente, certamente, compartilhada com o Senado Federal. E nós temos ainda um bocado de tempo pela frente. Eu só gostaria e tenho gostado de lembrar que o presidente também e o Senado, eles terão uma grande responsabilidade. Essa primeira vaga é a substituição do nosso decano, do ministro Celso de Mello, conhecido pela erudição, pelo equilíbrio, pelo trabalho desenvolvido ao longo desses anos, pela construção de uma jurisprudência responsável, garantista em todos os setores. Portanto, a responsabilidade dessa pessoa que vai ser o sucessor de Celso de Mello é imensa. E, claro, das pessoas que serão protagonistas nesse processo decisório. Mas não é relevante o fato de ter esta ou aquela religião. O PT trabalhou muito com isto, né? Com essa ideia de que agora teremos alguém simpático aos gays, agora teremos um negro, agora uma mulher e coisa do tipo. Isso foi um conceito novo, né? E isso continua sendo inovado. Não acho que isso seja decisivo. Acho que é importante que tenha equilíbrio, mas é importante que encontrem pessoas qualificadas para a função, que saibam ler a Constituição.
O ministro Sérgio Moro, da Justiça, também vem sendo citado como possível nomeado para o Supremo. O senhor tem algum juízo ou não teria nenhum? Não emiterei juízo sobre os nomes, até porque haverá certamente muitos nomes, e a essa altura, a gente que viaja muito Brasil afora, recebe sempre a indicação de alguém, diz, esta pessoa é candidata ao Supremo Tribunal Federal, agora segundo tais ou quais critérios. De modo que me parece que ainda é muito cedo para fazer uma avaliação. Agora, sobre o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o senhor já emitiu alguns juízos dele como ministro. O senhor chegou a dizer que ele entrou no governo, era uma pessoa que o governo dependia muito dele, e hoje ele é que depende do governo. O senhor acha que aconteceu isso com o ministro Sérgio Moro? Eu tenho vários juízos sobre isto. Eu tenho a impressão de que uma contribuição importante, tendo em vista inclusive as revelações que estão aí, que o governo Bolsonaro deu ao sistema político institucional brasileiro, foi ter tirado o Moro da Lava Jato. Eu não sei se foi uma boa opção para o Moro, para o juiz Moro. Inclusive, deste ponto de vista, da insuspeição, da imparcialidade. Quer dizer, ter prendido o principal adversário do presidente da República, né, do candidato à presidência da República, e vir servir a esse governo. Essa é uma discussão, colegas acadêmicos do mundo afora fazem esse tipo de pergunta. Não sei se isso foi positivo para o Sérgio Moro, mas acredito que foi positivo para o Brasil, Por quê? em termos de estabilidade das instituições. Porque eu imagino que toda essa coisa feérica em relação à Lava Jato continuaria a existir com o Sérgio Moro em Curitiba. O senhor está querendo dizer que, ao convidar Sérgio Moro para ser ministro da Justiça, o presidente Jair Bolsonaro ajudou o Brasil, porque retirando o Sérgio Moro da Lava Jato, diminuiu um aspecto, vamos dizer, midiático da Lava Jato? Tenho a impressão que sim, normalizou a vida institucional. E eu não sei como que seria esta relação do próprio governo com... Eu já disse isso até, o ministro Paulo Guedes sempre conta o seu papel nesse convite ao Sérgio Moro, disse, coloque isso na sua biografia, porque é extremamente importante. Ter tirado o Moro de Curitiba foi extremamente importante para a estabilização dessas relações. O presidente da República, alguns dos seus ministros, alguns dos seus filhos, às vezes citam termos e medidas da ditadura militar, falam que é fácil fechar o Supremo, falam do AI-5 como uma possibilidade, às vezes que parece irreal. Isso é próprio para um governo defender? Eu acho que não é próprio e acho que os ministros do Supremo já se manifestaram a propósito de algumas dessas questões, quando se falou de fechamento do Supremo ou quando se falou mesmo do AI-5, de triste memória, não é? Talvez isso seja uma metáfora, a dificuldade com o Congresso, a aprovação de determinadas medidas. Claro que na ditadura tudo é mais fácil dentro de determinada visão, não é? E o próprio ministro Paulo Guedes acabou tocando nesse assunto de uma maneira também lateral e provocou também uma grande celeuma, né? Apontando as dificuldades. Mas o nosso aprendizado é que a democracia é realmente um regime difícil, em que você precisa construir maiorias, em que você precisa, de fato, construir apoios. E isso faz parte do processo democrático. Então, eu acho que também isso está sendo, para todas essas pessoas, um aprendizado. Acho que esse é um aprendizado. Talvez alguns imaginassem que fosse mais fácil governar e liderar esse processo de mudanças. Mas o senhor enxerga algum risco de ruptura democrática? Eu não vejo esse risco e não vejo também o presidente comprometido com esse ideário. Se nós medirmos os atos até agora, tivemos aqui o acolá, por exemplo, um ato que fechava vários conselhos e que tinha um efeito simbólico, retirando muitas corporações de participação no governo. O Supremo veio e o Supremo fechou. Para usar uma expressão dos jovens, lacrou, não é? O decreto que
tinha essa visão. E não ocorreu a ninguém levar um soldado e cabo lá para frente do Supremo. O senhor está dizendo que existe uma diferença entre a retórica do presidente da República, de alguns dos seus ministros e filhos do presidente, e os atos que ele pratica? Veja, as medidas provisórias. Recentemente o presidente reeditou uma medida provisória. E o Supremo disse não. O texto constitucional exige que não haja reedição na legislatura. Ou o Congresso Nacional, em relação a vários decretos que extrapolaram limites de leis. Por exemplo, o caso de porte de armas. Veja que tudo isso tem sido decidido no ambiente institucional. E isso de fechar Congresso, fechar Supremo, pode alguém ter tido essa ideia em algum momento em que você tinha as Forças Armadas como grande partido político. Isso não existe mais. As próprias Forças Armadas são democráticas. Elas atuam na defesa da lei e da ordem. Esse é o compromisso. Tanto é que tem muita confusão em torno disso. Dizendo, vamos buscar uma GLO. Ora, a GLO tem limites no texto constitucional. O senhor está dizendo, então, que não enxerga nenhuma janela para rompimento das regras democráticas? Não vejo. Veja, no Congresso Nacional, qual é a base do governo? A base efetiva é dos deputados do PSL. E ainda assim com essa partição que hoje se conhece. Depois a segunda bancada é do PT. Portanto, não há apoio. Mesmo se olharmos modelos que hoje existem no mundo, a Hungria ou coisa do tipo, houve uma maciça aprovação no parlamento de medidas que foram tomadas. Ou Erdogan, na Turquia. Não é esse o caso do Brasil. E eu nem atribuo ao presidente, pelo menos aquilo que eu consigo apreender, esse tipo de intenção. Mas é claro que tem esse discurso, inclusive aquelas manifestações que nós vimos. Saudades da ditadura militar, isso apareceu nas manifestações, inclusive contra o PT. Veja, mas isso não faz nenhum sentido. Nós não temos... Claro que houve progresso material no período da ditadura militar, mas nós não devemos ter orgulho da ditadura militar. A ditadura militar é uma mácula na nossa história democrática. Quero aproveitar ainda para perguntar para o senhor sobre um caso muito rumoroso, que foi a delação de Joesley Batista, o caso conhecido como JBS, e que está sendo questionado, está marcado para o meio do ano, para junho, para o Supremo decidir se vale ou se não vale aquela delação de Joesley. Qual é o seu radar a respeito desse caso? O que diz? Nós temos já um pedido do ex-procurador-geral, Janot, pedindo o cancelamento da delação. Depois, isso foi reiterado pela procuradora Raquel. E agora, mais recentemente, pelo procurador Aras. Portanto, a Procuradoria está insistindo no cancelamento ou na invalidade desse acordo. Né? Então, essa é uma situação que precisa ser e precisará ser analisada pelo tribunal. Eu já disse, quando votei essa questão de ordem levada pelo relator Fachin, que eu reputava as concessões que foram feitas equivocadas. Porque se diz que Joesley subsidiou, ou dizia, deu propina para 250 parlamentares ao financiar as suas eleições, e aí havia aquele treinamento, aquele envolvimento com Miller e toda aquela história, aquele procurador, se ele tinha, de fato, esse poder todo, ele era um chefe de organização criminosa. Logo, ele não poderia ser beneficiado por aquela indulgência plena que se deu a ele. Não é? Então, já há um equívoco em torno desse assunto e isso terá que ser examinado. Como é possível que pessoas tão preparadas como procuradores da República, então, tenham concedido isso? Foram todos enganados? Ali eu acho que houve uma politização da instituição no seu limite. Né? Nós vimos agora pelas memórias lançadas pelo procurador, né? Um pouco embriagado, né? Ébrio, seja de poder ou mesmo de bebida. Em suma, nós vimos que a Procuradoria estava sofrendo um déficit de liderança, para a gente usar um eufemismo. E, aparentemente, a disputa interna, quem seria o procurador-geral, levou a um tipo de urdidura, né, de uma concepção que precipitou tudo isto. Veja que esse é um caso desastroso do ponto de vista de delação, de colaboração.
Por falar em delações, tem delações que são muito vazias, como a de Antônio Palocci, que não apresentam provas, aparentemente a de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, também todas tomadas pela Polícia Federal. Como evitar delações que são apenas relatos sem provas? Esse é um aprendizado. Como o Instituto é muito novo, e muito novo entre nós, não é? Nós não temos essa cultura e se tornou a base de todo esse trabalho. E, claro, há uma certa indução, houve uma certa politização. Nós temos outros casos. O caso de Delcídio também se fala muito. O caso de Sérgio Machado. Não é? A própria Polícia Federal tem apontado muitas inconsistências nessas colaborações. De modo que isso precisa ser tematizado. Eu não defendo a supressão da delação. Acho que é importante para o combate à corrupção. Mas nós vamos ter que reformular o Instituto. Temos que fazer mais amarras, não é? Procedimentalizar mais isto. Já há boas experiências, por exemplo, com a leniência no âmbito do CAD, que é muito mais solene do que se fazia aqui na Procuradoria. Ministro Gilmar Mendes, muito obrigado por sua presença aqui no Poder em Foco e eu também agradeço a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Aproveito para lembrar que você pode assistir a esta entrevista nos canais do SBT Jornalismo e do Poder 360 no YouTube. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês todos aqui e desejo uma boa semana.